Olá pessoal, eu sou o Flávio Véspero e estamos aqui no Flavesp Podcast. Estamos aqui hoje com o meu amigo, grande artista aqui, designer, publicitário, Gustavo Zec com a gente aqui no Flavesp Podcast. Olá Gustavo Zec, como você está? Boa tarde, bom dia, boa noite, como você está? Tô ótimo, Flávio, tô ótimo. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? É isso aí, pessoal. Tô aí pra me apresentar um pouco, conversar aí com essa fera aqui, ó. Que isso. Muito bem, Gustavo. Então vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre a sua arte de uma forma geral, sobre o seu trabalho, né? Sobre o que você já desenvolveu, sobre o que você já faz, o que você já fez. Então eu queria que você falasse um pouquinho, como você é um designer e publicitário, como que é esse trabalho hoje que você executa? Flávio, acho que falar de hoje, né? Eu tenho que falar um pouco da minha história, né? Uhum. Eu comecei como estagiário, né, em algumas empresas, né, fazia trabalho de digitação, né? Então comecei lá embaixo, né? Precisava do dinheirinho, né, para sair, né, para curtir. Mas aí eu sempre tive na minha cabeça uma ideia, né? Eu queria ter o meu próprio negócio, né? E eu gosto muito dessa parte de arte, né? Não sou formado em design, né? Sou formado em comunicação social, né? Com ênfase em rádio e TV, né? Mas eu tive em casa minha irmã, né? Que ela é designer, hoje ela não exerce isso. Uhum. Mas eu sempre gostei de ver ela, né? Esse trabalho autônomo, né? Que ela fazia. Ela começou pintando pano de prato, com aerografia. E eu via que ela gostava, né? Gostava da autonomia, o horário que ela fazia ali, né? O dinheiro que ela ganhava, né? Eu achava aquilo lá maravilhoso, né? Então, assim, aí eu comecei a seguir uns passos. Aí teve alguns amigos, né? Que também entraram nessa área de designer. Tem um grande amigo, o Rafael, que ele é um designer também. Foi uma grande inspiração para mim. Então, ali eu fui aprendendo, né? Fui mexendo nas ferramentas, né, de design, na época Corel, Photoshop, Illustrator, e fui avançando. E comecei um computadorzinho. Tá. Né? E eu tinha uma pessoa também, né? Que a gente fazia os trabalhos juntos. E aí foi, né? Era uma salinha, um computadorzinho, aí fui melhorando, foi entrando mais uma pessoa, né? Ajudando, entrando cliente, e assim foi. Né? E aí hoje aí a gente tá com 15 anos de estrada, né? Graças a Deus. A gente tem bastante trabalho, um trabalho diferenciado, no que dá resultado pra gente. Vamos melhorar ainda muito mais, né? Mas essa é a minha paixão. Eu gosto muito, né, de unir a divulgação, que é a publicidade, né, e a arte, né? Acho que cada cliente que entra lá na nossa agência é um cliente com uma alma diferente. Então a gente tenta sentir essa alma, né, e criar em cima do conceito dele, né? Então, resumidamente, isso é um breve release nosso. Breve release. E isso, você tinha o quê? Quanto tempo faz isso? Você falou que é 15 anos, mas já teve uma parte anterior de estudo, é isso? De laboratório, é isso? Tive, né? Eu arriscava fazer algum banner, né? Assim, um banner de aniversário. Arriscava, fazia. Um cartão de visita. Arriscava, fazia. Né? E tentava, dentro do que eu achava que aquilo era arte, né? Dentro de que eu entendia, tentava encaixar, fazer alguma coisa diferente para aquele cliente, né? Entendi. E arriscava fazer algum freelancer, alguma coisa assim. Então, no começo era isso, né? Mas eu não conseguia, por exemplo, ter um computador, né? Eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu queria comprar um computador bom. Né? Porque você precisava ter um computador bom na época, né? Sim. Para você poder criar algo. Os softwares eram muito pesados, as imagens eram pesadas, né? Que era mais impressão do que hoje. Hoje é digital, né? Então hoje é um pouco mais fácil. E aí ele me ajudou, né? E aí ninguém me segurou. Aí eu consegui deslanchar aí esse meu trabalho, graças a Deus. Que bom. E esse trabalho Você lembra, assim, alguns que você foi, logo de início, que você foi fazendo, que foi te chamando mais, assim, para você buscar outras coisas para ficar mais interessante? Que foi assim, buscando novas fórmulas? Como foi isso, assim, para você
ir para o caminho mesmo? Como foi? Flávio, vamos lá. Eu acho que não foi só um start na minha vida que eu tive para poder desenvolver esse meu trabalho, né? Uhum. Eu acho que foram vários. Eu acho que eu posso falar aí que no início, acho que as referências que eu comecei a ter, a buscar, né? Que nem comecei a ir em shows, em festas, e eu olhava ali as divulgações. Uhum. De como eram feitas, os painéis. Eu ficava muito feliz com tudo aquilo que estava sendo feito. Me dava uma alegria ver aquele ambiente todo decorado, né? E a divulgação, você via que você recebia ali um folheto, era igual a proposta daquele show que eu estava vendo, né? Então eu via ali que tinha uma organização visual. Eu falei, poxa, que legal, então acho que dá para me vender isso. E não é difícil, né? E aí eu fui estudando um pouco mais sobre identidade visual. Acho que foi esse meu primeiro trabalho. Eu peguei um livro do Sesc, que eu tenho até hoje esse livro. E é incrível, ele te dá um norte muito bom. E eu devorei aquele livro, né? E fui desenhando, fazendo, né? Desenhar na mão, confesso que não é a minha expertise. Mas desenhar no computador eu consegui fazer. Vetorizei um personagem. E aí eu falei assim, poxa, dá pra fazer, né? Tá. Dá pra se vender projetos dessa forma. E assim, esse eu acho que talvez tenha sido o meu primeiro insight, assim, né? De criação mesmo, né? Tá. E aí você foi tendo essa ideia você foi trabalhando em outras empresas até se ter a sua hoje, é isso? Isso. Então, assim, eu trabalhei, acho que, se eu não me engano, 3 ou 4 empresas, não me recordo o número, mas sempre assim nessa área de divulgação, né? Tentando seguir um pouco o marketing, né? Tá. E eu ganhei muita experiência, mas eu acho que o trabalho, a empresa que me deu mais norte, e eu trabalhei com pessoas que são a referência até hoje, foi uma empresa chamada Bu Eventos, né? Ali a gente fazia vídeos para eventos, organização geral para eventos, tudo, né? E eram empresas muito grandes. E eu entrei para mexer no Flash, que era um software de animação. Eu saí quando eu entrei lá para fazer a entrevista, foi uma indicação, a diretora falou assim, você manja mexer no Flash? Eu precisava, né? Precisava pagar a faculdade, né? Tava num momento ali que eu precisava de alguma coisa. Aí eu falei, sim, sei. Ah, você pode começar agora? Pode ser amanhã? Tá bom, você começa amanhã. Aí eu voltei para casa e... Pesquisou tudo. Pesquisei, chamei meu amigo foi me ensinando, fiz um curso e comecei a trabalhar, né? E ali eu fui aprendendo a mexer. Tinha um desenhista que fazia os desenhos e eu animava os desenhos. E foi muito legal, porque assim, a experiência ali no departamento de criação foi muito bacana. Foi muito legal ali nessa empresa. Aí depois de lá eu fui para o atendimento, eu fui para outros lugares, produção também. Então eu fui conhecendo um pouco de cada lugar, de uma agência, de como se trabalha. Isso foi um grande diferencial também para montar a minha, né? Tá. Que eu experimentei um pouco de tudo. Tanto que, assim, né? Teve acho que foi 2015, 2017, não me lembro. Teve uma crise muito forte, né? E eu tive praticamente que fechar a minha agência. Quase. Pensei em fechar ela, né? E os clientes indo embora, não pagando, inadimplência. Aí eu cheguei e falei assim, olha, gente, tinham 2 pessoas que trabalhavam comigo. A realidade é essa, né? Então, assim, vão procurando emprego, né? Essas 2 pessoas saíram, né? E eu fiquei e falei assim, não vou desistir. E continuei. Como eu tinha essa experiência em fazer tudo um pouco, eu consegui segurar mais ou menos uns 8 meses e hoje a gente foi contratando de novo, a gente foi se reconstituindo novamente. Que bom, né? Sim. Bom. Você sabe que isso que você está falando está me lembrando aqui que quando eu comecei a tocar, é claro que eu era jovem, né? Garotinho, né? Então o que acontece? Ainda é. O ano passado? Aí o que acontece? Eu sempre assim ouvi de tudo. Eu tive uma oportunidade na vida de poder ir em casa lá ouvir de tudo,
né? De todos os tipos de estilos, né? Você vai falar, você ouviu todas as músicas do mundo? Não, não é isso, mas eu tive a oportunidade de ouvir vários estilos, isso que eu quero dizer de música, assim, de várias formas, várias maneiras. E isso me trouxe uma bagagem, assim, sem eu saber que era uma bagagem, mas com o tempo eu fui aprendendo isso. Porque conforme você vai tocando em alguns lugares, ou as pessoas te pedem um trabalho, você já tem uma referência de determinado estilo, de determinado artista. E às vezes é para várias linguagens, ou vários eventos, ou várias formas diferentes que você vai atuar. Né? E eu fiz mais ou menos em alguns momentos assim que nem você fez aí. Ah, você sabe? Sei. Você sabe a música tal? Sei. Você sabe? Tal? Sei. Quer dizer, tinha uma referência. Aí corre lá, né? Na época pega os discos, né? Os vinis, depois foi indo para DVD, para CD, né? Pega os cassetes lá e vai indo. Né? E aí você vai aprendendo com isso. Né? E isso é uma coisa muito, muito, muito interessante que você está falando aí. De você poder passar isso para as pessoas também, que é uma forma de você aprender, né? Eu acho, né? Você vai desenvolvendo isso, né? É experimentar, né? Experimentar. E aí, quando você estava com esses dois funcionários, no caso, né? Que eram funcionários, né? Já. Sim. Aí você deu uma guinada e aí você continuou com as mesmas ideias de trabalho ou foram aparecendo outras fórmulas, outras maneiras de você trabalhar? Ótima pergunta, Flávio. É assim, são 15 anos, né? Então, assim, todo ano tem algo diferente. Às vezes, né? E muitas das vezes, aparecem coisas que ressurgem algumas coisas, mas com roupagem diferente. Tá. Né? Com nomes diferentes. Então, vou falar assim, o pessoal que conhece um pouco, uma landing page. Uma landing page é um site focado naquele produto. Tá. Há muito tempo atrás, isso se chamava hot site. Então, assim, mudou, teve uma roupagem, né, do negócio. Então, assim, constantemente eu estou me atualizando. Procuro sempre, né, internamente, a gente fazer alguns treinamentos, né, de atualização, né. Procuro, como o pessoal é mais jovem lá, né, do que eu lá, então eu chego e pergunto o que é, como que é, o que significa isso que estão falando, né? Então, é sempre se atualizar, Flávio. A gente tem que estar sempre antenado no mercado, o que está acontecendo, né, para a gente poder entender se isso serve, às vezes, para um cliente ou não. Né? Ou se não é alguma modinha de alguma coisa que realmente não vale nem a pena seguir em frente. Mas a gente tem que estar sempre esperto, lendo, escutando música diferente também. Claro. Falo pro meu gosto musical, né? Eu particularmente tenho um pezinho um pouco no lado internacional, né? Das músicas até um pouco mais eletrônicas, eu gosto. Mas isso não me deixa de escutar outras coisas também. Né? E de admirar também, eu gosto, adoro música brasileira, gosto, mas assim, Flávio, você vai falar, você tem um artista predileto? Eu não tenho, eu tenho vários, né? Então assim, tem aquela lista de Spotify, no final do ano todo mundo compartilha, né? Top 10, top 5 que você mais escutou, tal. Não tem artista favorito na minha lista. Porque são vários. São vários, né? Então eu gosto de estar sempre experimentando coisas diferentes, me arriscando de coisas diferentes, desde a música até na arte também, né? Às vezes uma cor que você fala, nossa, essa cor eu não simpatizo com ela, mas às vezes testando ela com alguma coisa, né? Funciona. É interessante porque isso com certeza para você entra na criação, não é? Não te ajuda mais a criar? Sim. Assim, trabalho também com muita direção de arte, né? Então como o pessoal às vezes fica encanado com alguma coisa do que criar, do que o cliente quer, né? Então a gente já vai com uma ideia mais ou menos pronta. Tá. Então eu tento pegar uma cena de um filme, uma cena de uma propaganda, uma música que reflete aquele sentimento, né? Para eles poderem criar aquilo que eu acho que é certo. Porque às vezes não dá para você chegar e dar um briefing, né, para sua equipe ali, para a criação. Cria um quadrado, coloca um monte de bolinha, escreve isso e pronto. Né? Isso daí você faz com um robô. Você tem que entender que você está lidando com seres humanos ali, né? São jovens ali que estão desenvolvendo. Então você tenta trazer uma experiência sua.
né, de algum lugar, uma referência, né, de algum lugar que você pegou, desde que uma simples propaganda, ou às vezes um folhetinho que você pegou, olha que interessante, gostei dessa fonte que foi usada aqui. Eu acho que cabe no conceito do cliente, né, de dar uma estudada melhor. Então é isso. É isso que faz a diferença, né, também do nosso trabalho, né? A gente experimentar várias coisas. E com certeza vocês estudam o perfil, não é? Claro, né? Do cliente, de todas as formas, né? Sim, a gente tem que entender. Né? Por mais que, assim, tem clientes que, às vezes, exercem a mesma atividade, oferecem o mesmo serviço, né? Mas cada cliente tem alguma coisa diferente, né? Então, assim, a Pepsi é diferente da Coca-Cola. Tá. Né? Na teoria é a mesma coisa, é o mesmo serviço, né? Mas a forma de você divulgar ela tem que ser diferente, nós somos públicos diferentes. Entendi. Entendeu? Então é mais nesse conceito aí. Tá. Quando a gente fazia divulgações para artistas também, Flávio, a gente fazia os flyerzinhos, né? Certo. Então a gente fazia um totalmente diferente do outro. Né? Então um tinha uma fonte, outro tinha outra, porque o estilo musical era diferente, né? Então a gente fazia ali palavra cantada, a gente fez divulgação para palavra cantada, é muito diferente do que você fazia de Jota Quest, que também a gente fez. Então é outra cabeça, é outro conceito, é outro público, é outro jeito, né? Exatamente. E assim, você está falando de artistas, né? Nas linguagens entre música, teatro, você trabalhou mais com música, então, nessa área. Em divulgação, sim. Sim. E falando dessa arte, com quem que você trabalhou mais, assim, diretamente, que você pode falar? A gente trabalhou com a S de Samba, né? Que é a produtora do Simoninha, do Max de Castro e Jair, né? Jairzinho. Foi muito bacana, a gente teve um trabalho ali, acho que foi mais ou menos de um ano e pouco. É legal que eu tinha um contato, assim, direto, assim, com eles, né? São pessoas bem bacanas. Certo. E na época tava rolando aquele DVD do Simonal. Ah, tá. Aquela homenagem, né? Com vários artistas e tal. Exato. Muito bacana. A gente foi no show, a gente foi na gravação, né? Que teve também aqui em São Paulo. É incrível, Flávio, muito bom, assim, foi uma experiência muito bacana, porque a gente ficou próximo deles ali, então a gente sentia, você, né, como um artista, né, você interpreta a música, sim, né, sim. Então, assim, dava pra sentir aquela emoção, porque era um trabalho do pai deles, né? Isso. Então, assim, tinha uma emoção muito grande ali, bem forte, né, e os artistas passaram isso daí pro público ali, né? Então, assim, foi sensacional. E a gente fez uma excelente divulgação de tudo isso, né? A gente era um dos, né? Tinha uma assessoria de imprensa ali também. Então, eu lembro que eu cheguei a comprar, tenho até hoje lá o DVD e o CD. E a Vitória, ouvindo comigo pequenininha, ouvia direto, gostava, curtia as músicas, aprendeu, cantava. Ô, Flávio, eu lembro da live, lembra na pandemia que a gente fez? Sim. Foi muito bacana aquela live que você fez, você e a Vitória, né? Sim. Eu assimilo muito hoje, né? O mundo, não sei se você tem essa mesma opinião, né? O mundo digital, né? Essa onda de live que veio com essa pandemia trouxe uma oportunidade para todos divulgarem melhor, né? Sim. Então, assim, eu lembro que a gente fez, né? Foi uma coisa bem simples, né? Foi no Facebook, foi no seu site ali, né? Sim. Mas foi muito legal, foi muito emocionante. Acho que eu comparo uma emoção que vocês passaram ali, né? Naquele momento que estava todo mundo enclausurado em casa, principalmente para as crianças, né? Sim. Com esse momento que a gente fez o show do Simonal, porque foi muito do momento ali, né? Nossa, muito bacana, foi um sentimento bem legal. Aí você tá me jogando lá em cima. Imagina. Então, pessoal, esse evento que o Gustavo tá falando, essa live que a gente fez, eu fiz com a Vitória, que é minha filha, que também é cantora, compositora, tudo. E nós fizemos uma live na pandemia que foi relacionada com músicas infantis, mas músicas assim, baseadas no folclore mesmo. Tipo índiozinhos, né? Que a gente cantava antigamente, tirando cirandinha, assim vai. E foi bem uma live bem interessante, como o Gustavo falou, que a gente conseguiu passar a ideia do
porque a gente queria, as pessoas que puderam assistir, compartilhar, foi muito bom mesmo. Porque foi um momento interessante pra gente e pegando um gancho disso, teve gente que até depois de um tempo falou, olha, nós gostamos muito daquela sua ideia das músicas, do trabalho que vocês fizeram, assistimos e a gente gostaria até de te contratar para fazer uns eventos. Isso seria lá no interior, umas escolas no interior. Mas aí veio a segunda onda da pandemia. Nós estamos na primeira, né? Foi. Quando veio a segunda onda, aí né, tem aquela música, olha a onda, aí a onda veio. Te acabou. Né? Em toda aí não teve jeito. Casamento toca essa música. E aí não teve jeito. E a gente... Mas é interessante. Esse é um trabalho, inclusive, que você está falando aí, a gente pode remeter para frente de fazer aí. É um trabalho bem interessante que tem ele tem um conteúdo, eu acredito, né? E você trabalhou com alguns desses artistas. Você tem ideia, com o pessoal que está hoje, você tem ideia de retomar esse trabalho com outros artistas? Já pensou nisso? Em algum momento? Falou, vou voltar a fazer um trabalho com alguns artistas. Teve isso já, não? Flávio, acho que são oportunidades, né? Então, assim, a gente seguiu para outros segmentos, né? Tanto pela necessidade mesmo, né? Financeira. Então, a gente vai atendendo aí as necessidades. E, claro, tudo que a gente faz, a gente gosta de fazer. Mas é legal, já pensei em retomar sim, né? Esses contatos, né? Fazer, né? algum trabalho de divulgação, né? Aí, como teve essa pandemia, né? E os shows foram cancelados, né? Então, a gente se afastou um pouco. Colocou lá no fundo essa ideia, né? Mas sim, a gente agora pensa para esses próximos anos retomar alguns contatos, né? A gente fazer alguma coisa assim. Que legal. Muito interessante. E na sua empresa, você mudou alguma coisa no nome da empresa ou não? Não. Na verdade, assim, nós é Bem Mais, né? Quem quiser acessar, bemmais.com. Agora é publicidade, né? Nós trabalhávamos como comunicação, mas isso bem antes, né? Mas nós tivemos o registro da marca, né? E já existe uma empresa com um nome bem similar. Então, a gente registrou como publicidade, né? E atua aqui na região de São Paulo, né? Mas pensar de nome, mudar de nome, não. Não. Pelo contrário, a gente pensa em fortalecer o nome dela. Sim. E lá você está com quantas pessoas que são seus... Olha... ajudantes lá, seus... São... cabeça pensantes. Sou eu, né? O cabeça, né? O chefe. O pessoal fala que eu sou o chefe lá, mas o pessoal fala que eu sou bonzinho. Você é bonzinho? Eu não sei se eles estão mentindo ou não. Tá. Não sei, Flávio. Você já foi chefe, Flávio? Meio chefinho de um negócio assim, mas não sei se eu era bom chefinho. E o pessoal falava que você era bonzinho, mas na verdade você não... eu não acreditava muito. Não acreditei. Igual eu, mesma coisa, o mesmo sentimento. Então, sou eu e mais 6 pessoas. 6 colaboradores lá, né? E também tem a Nina e o Cauê. São 2 cachorrinhos lá que ficam... Que ajudam, né? São segurança. Você conhece, você já foi lá, já sabe, né? Então, você tem 6 que trabalham com vocês. Então, são em 7. Sim. Fora os 2 ajudantes intermediários. Sim, faz a segurança, né? A Nina faz a segurança do sono. O Cauê já é mais esperto. Entendi. Veja bem, nós estamos aqui no nosso Flavesp Podcast... E temos aqui o Brasilino também, que é o chefe mora aqui. Então, o Brasilino é um chefe bonzinho, né, Brasilino? O Brasilino é um chefe bonzinho. E aqui a gente tá falando de chefe bom, né? Ele é tão bonzinho que ele atacou um giz no Flávio agora. Que ele falou alguma coisa que não devia falar. Isso me lembrou minha professora, que atacava giz quando falava errado o ditado, alguma coisa assim, né? Tô brincando, não atacou nada. Não atacou, não. Poxa vida. Então, Gustavo, é interessante. Você então tem essa empresa com esses 6 colaboradores, vamos chamar assim, né? Sim. Que também interagem e faz o processo todo rodar, né? Sim. Sozinho a gente não consegue. Não consegue, eu falo pra eles, sozinho eu não consigo. Tá. Né? E eu tento ser o mais democrático possível. Né? Então, assim, sempre a gente tá discutindo, a gente tem equipe de liderança. Tá. Eu sempre discuto, né? Olha, vai acontecer isso, o que vocês acham?
né? Então, cada um dá a sua opinião ali e a gente decreta que vai ser feito aquilo. E todos eles são estudantes da área, é isso? São todos profissionais ali da área. Da área, Tem designer, tem programador, tem marqueteiro, né? Tem um pouco de tudo. E tem os dois cachorrinhos que, infelizmente, não puderam fazer faculdade. Não puderam fazer, não deu certo, né? E nesse trabalho, eles são jovens mesmo, né? O pessoal lá, né? O pessoal novo, né? Assim. São. E eles têm ideias variadas? Como que funciona o trabalho deles? Tem, né? Tem. Flávio, é uma coisa muito louca, né? Por mais que eles assim, têm uma cabeça bem igual, alguns pensamentos, um pensamento coletivo igual, por ser jovens, né? Mas cada um tem uma característica. Né? Então, assim, tem sei lá, uma sensibilidade em criar algo, né? E cria uma peça, assim, publicitária muito bonita. Uma arte muito bonita, com sentimento. Você vê sentimento naquilo. Tem outro que, assim, é mais ágil, né? Que vai na agilidade. Faz ali, né? Montou, ficou bonito, é isso aí. É aprovado. Tem outro que aí já vou falar do meu parceiro Antônio, que ele é o mais velho, que é o colaborador ali. Ele é técnico, né? Então, ele tem uma característica muito técnica, ele é matemático, né? Então, você olha na tela dele, parece Matrix, né? Tudo número, né? Tudo código. Então, assim, são muito diferentes uns dos outros. Mas tem a cabeça coletiva tá sempre alinhada, né? Esse é o que precisa, né? O que a gente precisa fazer. Para que todos trabalhem no mesmo ritmo, né? Para conseguir seguir, né? Tem que ser isso. 15 anos também. Sim. E outra, Flávio, é organização. Ainda mais no mundo de hoje, né? Hoje você tem possibilidades, né? Então, você tem que ter um sistema, né? Para comunicar, para integrar com todos. Você tem que fazer reuniões, né? Você tem que conversar individualmente, às vezes, com algumas, né? Você tem que saber se está tudo bem. Você tem que ser versátil, né? Então, assim, eu tô falando aqui um pouco de mim, né? Assim, como designer, como empresário e como publicitário. Então, eu tenho um pouco de cada. Então, assim, às vezes eu até sou irmão, sou pai, às vezes, em algumas situações ali. Tem que ser, né? Você tem que ser, então, aquele gerente geral, né? Mas tem um nome hoje diferente, né? Não tem para isso? Que cuida, assim... Tem vários nomes. CEO... Você é CEO, né? Tem vários, né? Mas eu acho que, no meu caso... Um pouco de tudo, viu? Um pouco de tudo. Tá. Paizão, né? Que também tá tem que ali. Ser às vezes tem que ser. Mais que irmão, né? Pai, eu sou muito novo, vou falar. Sério? Muito novo ainda. Gustavo, eu tava aqui pensando também, você falando disso tudo, desses projetos de vocês, do pessoal que trabalha, né? As empresas que assim, o pessoal que você trabalha das empresas são diversificadas, são de várias áreas, como que é? São de vários... Como funciona? Tem vários nichos aí de mercado que a gente atua para clientes, né? A gente tem área de saúde, área de seguro, área de proteção veicular, área de indústria também, né? A classe artística a gente deixou, né? Um pouco de fazer essa divulgação, mas como eu falei, é um projeto que a gente quer retomar sim. Então, mais ou menos esses segmentos hoje. Também a área de saúde veterinária também, educação veterinária também, né? Então, a gente tem clientes nesse ramo. São, assim, ramos bem diferentes uns dos outros aí, né? Então, bem distinta a nossa área. A gente não tem um foco. Eu não gosto, Flávio, de chegar e falar assim, eu quero atender só isso. Né? Eu acho que a gente tem que estar aberto. Se a gente quer, né, ser uma agência de verdade, a gente precisa estar aberto para várias outras coisas. Porque senão a gente vira uma house, né? Uma house é uma agência dentro de uma empresa, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. As Casas Bahia. A Casas Bahia tem uma house. Tem uma agência dentro que faz as criações para as Casas Bahia. Específico só Exatamente. Eu acho... Exclusivo, né? Exato. Eu acho assim, né? Na minha opinião, são pessoas que estão trabalhando para a empresa. Então, elas, às vezes, acabam caindo em procedimentos, em processos, em regras, porque
você como um artista, como um publicitário, você tem que quebrar regras, você tem que trazer coisas lá de fora. Né? Você tem que trazer ideias diferentes, coisas diferentes para o seu cliente. Porque senão você vai ficar muito preso naquilo, né? Você vai ser um recebedor de salário ali só e pronto, mais nada, né? Não é a nossa ideia. Tá. A gente quer trazer algo de novo no mercado para o cliente. Tá. É o processo de criação mesmo, né? Tá sempre criando ali. Exatamente. Exatamente. Sempre algo novo. Sempre para poder atingir todas logicamente as metas, as empresas e assim vai, né? Sim. Assim, as empresas, os trabalhos que a gente faz, a gente está muito ligado vamos falar assim, no departamento comercial. Existem 2 tipos de marketing, Flávio, assim, né? De trabalhos de divulgação, né? Um é institucional, né? E o outro é comercial. São... mas não é a mesma coisa? Não. São coisas diferentes, mas elas precisam estar juntas, né? É o corpo e a alma. A alma é o institucional, né? É o conceito daquilo. É aquela coisa mais artística, né? Acho que aí você sabe, é um jingle, né? Que você faz. Sim. Já o corpo é a mecânica, é o que precisa para sobreviver, é a venda, né? Eu sei que nós precisamos criar determinada peça para o cara criar, para o cara vender, né? Mas também a gente não pode esquecer da alma. Então a gente precisa cuidar da alma também, que é o conceito, para falar, né? O quanto os nossos clientes são bons, o que eles oferecem, né? E é isso. E quais são, assim, as etapas? A empresa vai lá e fala, Gustavo, nós queremos fazer... Tem um nome certo, né? O trabalho com vocês, de divulgação da empresa, da marca e tal. Tem, assim, algumas etapas específicas? Tem sim. Que se não, assim, hoje, né? Tem muita gente oferecendo criar por criar. Né? Flávio, quando você chegou para mim e falou assim, eu tô com uma ideia de um podcast, né? E eu preciso fazer um logo. E a gente criou esse logo para você, né? Então tá aí, ó. Pessoal, ó, esse logo aqui, quem criou foi a empresa do Gustavo Zeck, né? Fomos nós. E olha que bonito, né? Porque falando do meu Flavesp Podcast, mas ficou muito bom. Criação do Gustavo Zeck aqui, né, Gustavo? Obrigado, né? Obrigado. Mais ou menos, mas tá bom. Então, essa criação, Flávio, ela foi em conjunto com você, né? Porque nós fizemos algumas perguntas, né? Sim, você chegou, quero um logo para um podcast. É uma necessidade. Tá, mas qual é a ideia? Que vai ser? Qual vai ser esse projeto? Como que vai ser? Para quem vai ser? Qual vai ser o direcionamento? Então, eu perguntei isso, né? Fiz essas perguntas e a gente, em cima dessas perguntas, vai desenvolvendo. Então, assim, tem a ver com música, com arte, né? Qual é o nome também, né? Que não estava decidido. Sim. Né? Então, antes de tudo isso, a gente precisaria de um briefing melhor para poder criar. Então, a gente criou ali 1, 2, 3 versões, eu não me lembro, algumas versões, né? E foi adaptando ela até chegar numa forma, né? Num formato no qual você gostou, né? Sim. Que te agradou e que você teve um sentimento com isso, né? E é isso. Né? Então, a criação de um logo começa em conjunto. Em conjunto, né? Aí a gente teve até você, né, na sua criação, veja como é um processo, né? Você teve a criação com o pessoal que fez lá. Sim. Aí você fez alguns. Aí desse alguns, você falou, bom, Flávio, vê aí. Aí desse que eu vi, né, fui vendo um e outro. Aí passei pro pessoal também, os pessoal de casa, os conhecidos um pouco mais, assim, para perguntar, né, para ver o que falar. O brasileiro, esse bom, esse é legal, tal. Até a gente chegar nesse. Então, veja que tem todo um processo, como você está falando, que são as etapas, né? Sim. Você ia falar, inclusive, dessas etapas que a empresa precisa para divulgar uma marca, uma empresa, enfim. Sim, né? Sem dúvida. Então, que nem Flávio, por exemplo, o seu logo casa com o ambiente aqui. Né? Ele faz conjunto com isso. Se a gente colocasse aí uma cor verde, uma cor rosa, um amarelo, talvez não combinasse com o ambiente aqui, né? Então, assim, a gente adaptou o logo para aquele projeto, né? Para aquele que fosse feito.
Arte é assim, né? A gente tem que se inspirar nas cores, na natureza, né? Se a gente for mais profundamente, né? Na moda, né? Se a gente falar o logo, né? Das cores do logo, a gente tá falando dos logos. O camaleão, ele se adapta ao local que ele tá, né? Ele muda de cor, né? Então, assim, um logo ele tem que ser versátil também. Tem que ser versátil, né? Ele tem que casar com o ambiente que você vai trabalhar ele. Entendi. E nessas etapas que vocês têm com as empresas, também tem esse bate-volta, assim, de você vai apresentar... Muitos. E aí, tal ponto não é o que a gente quer. Muitos. Assim, principalmente o logotipo, ele é muito pessoal, né? É uma criação muito pessoal. Porque, vou dar um exemplo genérico, assim, né? Um cliente que ele montou um restaurante. E o restaurante é japonês. Certo. E ele quer passar uma mensagem, né, naquele logo, né, que é amor, que é uma mensagem da família dele, que é amor. Então, assim, esse é o briefing, né? Então, a gente tem que ir estudando um pouco mais, entendendo um pouco mais. Às vezes, a gente até entra nas redes sociais, pesquisa mais sobre a família, né? Hoje a gente tem essa possibilidade com a internet. Pesquisa mais sobre a família daquele cliente, tenta buscar algumas informações, referências, até concorrentes do que eles fizeram, né? E aí a gente cria, a gente tem esse processo de criação, né? Pegou o brief, alinhou, cria. Aí a gente mostra pro cliente, o cliente, não gostei. Entendi. Quero o amarelo. Aí você, né, com toda a sua experiência, você explica, olha, não é amarelo, seu restaurante é todo verde, vai ficar Brasil, né? Então vai ficar, né, característico com comida japonesa, né, que você está querendo oferecer. E aí a gente tenta explicar o porquê porque ele não optar por aquela cor, né? Entendi. Então é isso, mas todo o processo de criação, assim, é em conjunto. Né? Mas às vezes se o cliente insiste muito, não tem muito o que fazer, né? A gente tem que abrir mão. E tem que tomar muito chá de camomila? Como é que é para esse momento? Não sei, eu acho que não. Não. Acho que não, acho que é mais... Já acostumou, né? A gente já acostumou, né? Quando a gente cria algo, a gente tem que defender aquilo que a gente criou, porque ele foi feito uma pesquisa. Tá. Né? Se essa pesquisa foi bem feita, né? E você tem embasamento para defender aquilo que você fez, o cliente, legal, verdade, né? É verdade. Certo. É a mesma coisa que você explicar para alguém, não passa por aquele caminho, tem uma pedra. Mas por que tem uma pedra? Aí você tem que explicar o que tem uma pedra. Eu vou ultrapassar aquela pedra. Aí ele vai, é por conta dele. Mas se você explica direitinho por que tem aquela pedra e ele pode cair, escorregar e cair, aí ele, legal, não vou por aquele caminho. Você tá certo. Então, desculpa. Então é mais ou menos assim. Então, esses processos que você está falando, a gente... Né, é um trabalho assim, eu também lembrei, da parte de música. Porque tem muita parte dos jingles que eu acho que é mais antigamente, que tinha aquelas aberturas com os jingles das propagandas, que tinha um conteúdo maior, até da música, da própria cena, né? Outro dia eu estava lembrando com um amigo meu que também fez alguns jingles assim, daquelas propagandas antigas, tipo aquela roda, baleiro, atenção, né? Não é da minha época, mas tem YouTube hoje, eu consigo ver. Tinha várias, tinha de bala, de chocolate, de leite, de avião, de né? Carro, de né? carro. As propagandas da Varig, hoje está muito em alta, né? Aviação. As propagandas da Varig eram incríveis, né? Então, tinha muitas, assim, com as letras, as músicas e a cena passando, né? E aquilo fica na mente da gente até hoje, entendeu? Então, vendia muito, eu acho, com aquilo. E eu acho que perdeu um pouco isso. Quer dizer, mudou, eu não sei se é o mercado que mudou também, né? Mas mudou um pouco isso. O mercado ficou imediatista. Ele é muito imediatista. Então, assim, eu vou dar um exemplo da propaganda, quem tiver a oportunidade de assistir no YouTube, a propaganda da Allianz, da seguradora. Ela traz um conceito tão bonito, né? Ela faz uma analogia muito bacana com água e você tranquilo, com tranquilidade. Se você aprender a nadar, né, você fica tranquilo para você exercer as suas atividades na água.
Então, remete ao trabalho de que uma seguradora faz. A música, né, na época, Flávio, eu acho que era o que a internet faz hoje. Ela divulga, ela espalha muito mais. Sim, né? sim. Então, hoje eu lembro, né, quando era na minha infância, algumas propagandas, né, e às vezes eu fico cantando algumas delas, né? Tá. E às vezes até algumas abordagens, né, que a gente pega e estão na nossa mente até hoje. Uhum. Né? Eu lembro da propaganda do Bamerindos, da música do Bamerindos. Nem existe mais esse banco, mas olha como ficou na minha cabeça aquela música. E a poupança Bamerindos, não te dou uma boa. Isso aí. A poupança Bamerindos, né? Sensacional. E outras, né? Nossa, tem tanta... Tem propaganda de carro também, né? Hoje que você olha nas redes sociais, olha no YouTube, tem muita coisa que veio à tona de novamente. Veio. Né? Nossa, tem tanta coisa, Flávio. Não era saudável, mas tinha as propagandas de cigarro, principalmente a Hollywood, que era sensacional. Nossa, as propagandas de cigarro da Marlboro. Nossa, muito boa. A Camel também, tinha aquele desenho que era o camelo. Sim. O produto não era bom, mas a propaganda era boa, né? As propagandas eram boas, né? Os produtos eram horríveis, cigarro, mas a propaganda era sensacional. Eu lembro das propagandas, sim, né? Sim. Das músicas, dos caras nos cavalos, nos carros. É muito interessante. E eu lembro que também tem um chocolatinho que você tinha um chocolate de cigarro também, sim, né? Sim. Que foi proibido também, né? Era eu não lembro o nome. Como é que chamava aquele cigarrinho? Lembra? Não lembro. Chocolate Pan. Da Pan, isso. Então, tinha caixa de lápis também, né? Sim. Que era para até 5 anos, aí depois era o cigarro. Né? Não tô brincando, sim. Não sei. Mas era... Sim. Então, você vê que a propaganda, nesse sentido, era bem... Como você falou, acho que é uma coisa imediatista hoje, né? Que tirou um pouco, né? E também tem o lance da internet, como você falou, né? É uma mudança de mercado total, né? Sim. De ambiente, de coisas que a gente vivia anteriormente, né? Sim. Eu, como sou um pouquinho mais velho, assim, no caso, um pouquinho mais velho, por isso que eu falei de algumas coisas, assim, né, anteriores. Mas eu lembro, por exemplo, se você falar... antigamente, a gente não tinha tudo essa... Quando eu comecei, por exemplo, a aprender violão, né? Uhum. Era lá o disco, bolachona, rádio vitrola, né, no caso. As rádios AM, FM nem tinha ainda, começou um pouquinho depois. Gustavo, e você, assim, tem algum programa, como eu estava falando de rádio aqui AM e tal, no começo, né? Hoje tem FM, tem tudo mais, internet, assim vai, as webs, web rádio, web não sei o que, rádio isso, rádio aquilo. E você tem, assim, te influencia alguma coisa no trabalho quando você ouve, não só, às vezes de você ver, mas de você ouvir, alguma coisa te impulsiona a fazer também algum trabalho, assim, nesse sentido? Depende muito do meu estado de espírito, né? Às vezes eu tô naquele mais na bad, assim, né? Mais cansado. Uma segunda-feira, né? Mas precisa criar alguma coisa. Eu costumo colocar alguma coisa que me anime um pouco mais. Então, uma música mais agitada, né? Agora, quando eu preciso escrever alguma coisa, né? Que é mais texto... Né? Aí eu já vou para uma coisa um pouco mais média. Tá. Um rock, né? Elvis. Eu vi recentemente até o filme do Elvis, uma roupagem muito legal, cara. Adorei. Esse é novo? Esse novo. Eu assisti também no cinema. Teve uma roupa, assim, né? É um resumo do resumo da vida dele. Sim. Mas tem uma roupagem, não tem... Era só a música do Elvis, Não, tem uma roupagem muito bacana ali. Tem uns ritmos diferentes. Ele reciclou, tem uma inserção jovem. Reciclou com artistas atuais, né? Sim. E com os artistas também antigos, no caso que fazia parte ali do roteiro, né? E também a parte sonora atual, né?
e a parte também dele. Então eu também achei muito bom. Tem muita gente que alguns torceram o nariz, mas eu achei muito bom o filme. Achei muito boa a ideia, assim. É o que eu acho que algumas pessoas esperavam mais a vida dele, assim, completa, né? Mais sei lá, uma biografia, mas não foi não. É um filme realmente... Eu achei muito bom. Bem legal, uma roupagem bem jovem, bem americana mesmo, né? Bem legal. Achei meio triste no fim também, mas achei o final dele é triste, né? Mas achei o filme... infelizmente, o final dele é bem triste. Bem legal o filme, assim. Sim. Assisti 2 vezes. Uma fui com a Vitória, né, tal. Depois a segunda foi com as minhas sobrinhas, com a minha esposa. Eu falei, vamos assistir de novo. Porque elas quiseram assistir, eu falei, vamos lá, né? Achei muito interessante. Legal, bacana. Então, e aí, né, para o processo de criação, assim, então, quando eu preciso escrever alguma coisa, um Elvis, alguma coisa... Tá. Às vezes, Flávio, para me pegar alguma referência, né, assim, visual, eu assisto propaganda. Propaganda. Sim. Por mais que seja difícil, hoje tem propaganda. Eu falo que minha filha, ela é da geração YouTube. Ela é imediatista, né? Então, não tem propaganda. É simplesmente apertar o botãozinho, 3 segundos, 4 segundos, pronto, você acabou, não tem mais propaganda. Entendi. Que maravilha se na minha época fosse assim. Na minha época, eu queria assistir um filme do Rambo. Sessão da tarde. Eu tinha que assistir, correr naquele horário, né? Tinha que... Aliás, 5 minutos antes. Pra ligar a televisão, até esquentar a televisão. Pra depois... Parte 1. Certo. Esperava, tinha um intervalo, ia tomar uma água, fazer uma pipoca. Depois parte 2, parte 3, parte 4. E você atrasado às vezes pro compromisso, né? Pra sair e perdia a última parte. Sim. Então, assim, assisto propaganda, né? Pra pegar as referências, né? Eu gosto muito. E pra criar algumas músicas... Flávio... Pra imagem também, quando eu faço, por exemplo, um impresso. Eu gosto de fazer... o pessoal, não, quer que eu faça um impresso tal? Não, eu faço. Eu falo pra eles, não sou eu faço esse daqui. Porque às vezes eu preciso criar alguma coisa pra me pôr no lugar. Onde que eu tô, a situação que eu tô, o que eu faço, o que é aquele cliente. Então eu preciso sair fora do meu mundo e entrar naquele mundo que eu tô criando. Eu escuto ópera. Adoro ópera. Que interessante. Sinfonias, muito bacana. Então, assim, eu sou muito eclético em gostos mesmo. Tá. E às vezes começa a mexer comigo, me arrepiar, de repente eu vou ver o resultado, tá excelente, tá muito bom. Entendi. Tá muito bem apresentável aquela peça que eu vou fazer pro cliente, né? Que legal. Então, essas são essas minhas inspirações. Assim, que me fazem, né? Que nem você tá falando aí, como eu falei de filmes mais antigos, né? Séries, desenhos, enfim. Eu gostava pra caramba disso, de estar ouvindo o começo lá, que tinha toda aquela, né? Aquela música, aquele começo. E depois tinha o fim também, né? Sim. Que eu gostava de... Então era uma coisa que eu curtia, justamente pra criação minha, principalmente quando eu tava aprendendo no início do violão, que eu sempre gostei de música, né? Até antes de aprender o violão eu já curtia, porque eu queria estar aprendendo. Então eu ficava ouvindo os sons, as vozes, os instrumentos, os estilos, né? E principalmente desenhos e séries antigas, eles tinham muito essa coisa de ter a música do começo, que já marcava, né? E tem aquele finzinho que também marcava. Sim. E eu ficava só de zóio, né? Falei, puxa, isso é uma criação interessante, né? Sim. Então eu ficava ouvindo, e tem muita coisa que era jazzística no caso, né? Sim. E tinha também os rocks, os pops. Sim. E eu falava, nossa, que umas canções assim. Eu falei, olha que interessante. Então isso é o que você está falando, a criação da gente vai além, né? Sim. Algumas coisas que acabam, assim, agregando, né? A gente a criar, né? Sim. Eu também sou bem assim, eu tenho muitas coisas na hora de criar que é um pouco diferente. Sim. Assim, o jeito que a gente tá, o que você tá ouvindo, né? Ou o que você tá fazendo, né? Sim. Interfere muito, né? Você é muito... Você é compositor, Flávio. Como que você cria? Então, a minha criação é bem assim mesmo. Eu faço as coisas... Você tava falando aí, eu lembrei. Um tempo atrás, já faz um tempinho, né? Mas eu tava fazendo um TCC, por exemplo. O que eu tava ouvindo? Não era música. Eu estava ouvindo o jogo de futebol. E numa altura até
Na cozinha lá fazendo o TCC. Na Palmeira. Né? Minha Palmeiras. esposa passou e eu tava lá. Só E o bem. cara correndo para mim. Eu lá, né, escrevendo com os livros aqui, né? Escreveram rápido. Pesquisando. Gol, rabiscou tudo, errou tudo que jogar fora. Daí eu aqui, né? Então, assim, e sempre eu peguei ela chamada de mania, por causa da TV na época, né? Ou mesmo do rádio. Tô lá com o violão, às vezes eu tô assistindo um negócio que não tem nada a ver. Mas às vezes tá meio baixo, mas eu tô vendo. Tô aqui, né? Escrevendo. Ou às vezes tô ouvindo uma outra coisa, mas tô escrevendo. Sim. Entendeu? Então, depende muito, como você falou. Eu não tenho, assim, uma forma específica de fazer. Já fiz letras sem, assim, aparece assim, ou uma letra, começa a escrever e fala, opa, é uma ideia, tal, né? Melodia é a mesma coisa. E aí eu vou jogar junto com o violão. Ou às vezes é o contrário. Aparece no violão, aí eu tenho que, né? Que tá criando. E não sou assim também. Tem gente que fala, aparece. Não, às vezes você tá... Vem um estímulo que você pensa, pô, tal, aí você começa a falar, olha... Entendeu? Então não tem uma coisa específica de fazer, né? Sim. As músicas que eu já fiz hoje, as boas e as ruins, foram de várias formas, entendeu? Vendo várias, me espelhando em muitas coisas, né? E vendo várias coisas diferentes, que acredito que é que nem o seu trabalho também, que você estava falando, Sim. né? Para vocês poderem fazer todo o processo, né? Sim, não. Tem todo o processo. Todo o processo. E todos pensam assim, o pessoal que trabalha com você, mais ou menos? Sim. As criações são assim? Sim. Às vezes eles estão assim, eles vêm com um conceito mais, às vezes, técnico, né? Que aprendem na faculdade, como eles, muitos deles cursam ou cursaram, né? Publicidade. Então, eles têm ali um pouco de conceito, eles aprendem, né? Eles pegam algumas referências que os professores, né? Passaram para eles e eles também fazem, e a gente acata, tem algumas excelentes ideias, boas ideias que a gente faz, sim. Mas o que a gente precisa encaixar dentro do nosso departamento de criação, né? A criatividade, você precisa ser livre para você criar. Né? Então, assim, no começo, eu estava junto com eles na mesma salinha. Mas eu saí, né? E eu criei um ambiente para eles. Entendi. Então, eles escutam música, né? Eles conversam, eles falam, porque eles precisam ter esse momento de descontração para poder criar. Tá. Né? Eu entendo isso. Entendi. Muitas pessoas, né, não entendem, né? Que tem uma cabeça mais corporativa, né? Que aquela pessoa mais conservadora. Não, vocês têm que ficar quieto e colocar fone de ouvido e trabalhar. Pronto, final. Né? E não é assim que funciona. Né? A gente não consegue extrair do ser humano a arte. E eu conheço esse ambiente lá, hein? Conhece. Conheço. Você já viu as risadas já? Vi, A gente tem reunião, sim. a risada aí, pessoal. Sim. A gente tem reunião, por favor, fala um pouco mais baixo. Sou testemunha disso aí. Sim. Que interessante, Gustavo. Bem, pessoal, nós já estamos seguindo aqui, chegando no nosso final, nessa entrevista muito interessante aqui, nesse bate-papo, né? Muito interessante, com o meu amigo Gustavo Zeck. Gustavo, eu gostaria que você falasse, então, desse um finalzinho do seu trabalho e desse os seus contatos para quem quiser te achar, falar com você sobre o teu trabalho, te procurar, tá bom? Tá bom, bacana. Legal. Flávio, obrigado aí pelo convite. Brasilino aqui. Foram muitos dizes que ele atacou aqui em mim, me deu várias broncas. Não, brincadeira. Um cara muito gentil, muito bacana. Obrigado pelo espaço aí também, né? Pela oportunidade de poder falar, né? O Flávio, você sabe que eu sou seu fãzão aí, Opa, né? Obrigado. É o cara que manja muito de violão. Desculpa os outros, mas o Flávio é o cara do violão ali, viu? O cara é muito bom. Instrumento de corda, né, Flávio? Não só o violão. Conheço o Flávio faz um bom tempo. Quem quiser apreciar nosso trabalho aí no Instagram, @bemmaismkt, né? Quiser entrar no nosso site www.bemmais.com, só.com. Isso aí, Flávio. Tamo junto. Se precisar de alguma coisa, tamo aí. Beleza. Então, hoje nós conversamos aqui, então, com o Gustavo Zeck, designer e publicitário, né? Flávio, minha equipe. Ah, sim. Obrigado. Não trabalho sozinho.
Isso. Vocês são o coração também, viu? Você quer falar o Eles nome vão ficar rapidinho da bravos sua se eu não equipe falar. aí? Fala aí rápido. Um beijo, peraí, deixa eu pegar minha lista aqui, são 3 folhas, não, brincadeira. Bia, Larissa, Xandão, Alexandre, Antônio e Alan, Nina, Cauê. E a nossa nova colaboradora é a Ana. Opa, muito bom então. Obrigado, Gustavo. Realmente, pessoal, aí também um abraço a todos vocês, tá bom? Bem Mais Publicidade, é isso? Bemmais.com. Bemmais.com, desculpa. Site. Então é bemmais.com, tá bom, pessoal? E, pessoal, agora olha aqui para mim, porque eu vou falar um negocinho para vocês. Vocês estão vendo aqui a tela, ó, tem o QR Code. Você acessa lá. Se você quer ser um apoiador do nosso projeto, o que fala o nosso projeto? Sobre as artes, sobre os seus personagens, sobre a sua história, e você quer apoiar o nosso projeto, você dá um clique aqui no nosso QR Code, tá bom? Vem apoiar o nosso projeto. E também se inscreva no nosso canal, tá bom? Dá um cliquezinho aí no sininho e se inscreva no nosso canal, tá bom? Participe com a gente, veja as nossas entrevistas, os nossos bate-papos, tá bom? E eu agradeço imensamente. Eu, Flávio Véspero, do Flavesp Podcast. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima, ok?